Boa noite, eu sou a Solane, juntamente com minha amiga Juliana, nós fizemos o trabalho de projeto de ensino e educação e os estágios, e hoje irei apresentar para vocês. E temos como tutor o professor Joel. O nosso tema é as metodologias de ensino na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O nosso tema escolhido é as metodologias de ensino na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e a importância do planejamento de ensino. Ele trata-se de uma necessidade do desenvolvimento do aluno e na organização metodológica do conteúdo a ser proposto em sala de aula. O planejamento ele pode ajudar a reinventar e criar as metodologias, como utilizar os recursos traçados, avaliando tanto o desenvolvimento e o desempenho do aluno como do professor. Os objetivos gerais. Compreende as metodologias de ensino e a importância do planejamento na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos são: verificar a importância do planejamento de ensino para o professor da educação infantil. Constatar para as metodologias de ensino da educação infantil que estão presentes no planejamento de ensino. Demonstrar a importância do planejamento de ensino no processo de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. E descrever de modo geral sobre as funções do gestor educacional com relação ao planejamento de ensino do professor e perceber como a gestão educacional ela tem participação ativa no planejamento de ensino do professor e contribui para o ensino-aprendizagem. Planejar é um instrumento que se faz necessário para o desenvolvimento dos alunos, do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. Para se fazer um planejamento, também é preciso muito conhecimento daquilo que se deseja planejar e quais as principais necessidades que elas precisam ser trabalhadas, sendo importantes fazer um trabalho de sondagem da realidade daquilo que o professor pretende planejar, traçar as metas e seus objetivos. A pesquisa, ela centra também na importância do planejamento escolar, que conduz os alunos ao alcance dos seus objetivos. Ele verifica, assim, a qualidade e a quantidade do ensino que está sendo orientado ao educando e à escola. Temos a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é sobre o planejamento de Freire, de 1996, que descreve que não existe docência sem discência. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Assim, o planejamento, para ter significado e validade, ele necessita da ação participativa do aluno. Desse modo, o planejamento de ensino é importante para o êxito do processo educativo do aluno, uma vez que, segundo Libânio, 2013, possibilita traçar objetivos, escolher conteúdos, considerar metodologias e definir recursos necessários. Caso contrário, ou seja, sem um planejamento definido, o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais difícil, talvez até impossível. A nossa metodologia são os estágios, infelizmente, que eles não podiam ser de forma presencial devido ao combate ao contágio do vírus da Covid-19, então as pesquisas se deram através da observação virtual na instituição de ensino Marista, São Luís. As informações elas foram coletadas pelo site da instituição, pela professora e pela orientadora. E realizamos as pesquisas na educação infantil, no ensino fundamental
e a orientação pedagógica, conforme a realização de cada um dos estágios obrigatórios no curso de pedagogia. Tivemos 3 estágios, são eles: estágio da educação infantil, estágio nos anos iniciais do ensino fundamental e estágio de gestão educacional. O primeiro estágio é na educação infantil, que é a importância do planejamento de ensino para o professor da educação infantil, que foi feito a trilha pedagógica. A elaboração foi virtual, definida através do programa de extensão, metodologias e estratégias de ensino e de aprendizagem. E o projeto de extensão, as práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. E a área de concentração, metodologias de ensino. O conteúdo da trilha pedagógica foi os animais do jardim. Nós fizemos uma aula online com a contação de história dos animais do jardim. Em seguida, a gente conversou sobre a história, para ver se alguma criança já tinha observado o seu jardim de casa, como que seriam esses animais do seu jardim. E enviamos para os pais a plataforma para que eles, juntamente com seus filhos, valorizassem esse trabalho, juntamente com o professor, para que vissem os animais que existissem no jardim de sua casa. E muitas crianças, ao retornarem para a aula online, nós conversando, e elas ficaram super interessadas, que foi lindo de ver o seu jardim, com as abelhas, com as minhocas, com as formigas. Então, nós fizemos um jardim de argila e colocamos as folhas, os galinhos, os bichinhos que as crianças trouxeram para colocar no jardim. E elas demonstraram muito interesse pela atividade, porque foi uma atividade muito bem elaborada, e as crianças saíram super contentes com os resultados do jardim de sua casa. No segundo estágio, nós fizemos o estágio dos anos iniciais do ensino fundamental. Ele foi realizado na construção do produto virtual, que foi a trilha pedagógica. Estabeleceu-se na turma do 2º ano do ensino fundamental. A elaboração dessa trilha virtual, ela foi definida através do programa de extensão e da metodologia de estratégias de ensino e de aprendizagem. O projeto de extensão são as práticas pedagógicas na educação básica, em tempos de ensino à distância, que estão relacionadas à área de concentração e às metodologias de ensino. Essas atividades também foram elaboradas na aula de geografia, de matemática e de história. Nós falamos sobre as moradias. Quais são os tipos de moradias que existem? Apartamentos, casas, ocas. E também na aula de matemática e história, nós englobamos essas moradias. E, em seguida, a gente entrou na aula das atividades, de como se procedem, que muitas pessoas também moram em ruas, que elas não têm moradia própria, ou aluguel, ou outras casas assim também, né? Então, nós passamos agora para a figura 3, que seria o produto virtual do e-book, a gestão educacional e a importância do planejamento de ensino para o professor. Ela foi realizada com a construção também do produto virtual, que seria o e-book, foi definido no programa de extensão, alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância. Elas
Estão relacionadas também à área de concentração, das metodologias de ensino, e a coordenadora pedagógica que nos auxiliou, ela foi super bacana, que ela nos atendeu prontamente para responder as perguntas da entrevista, no qual a entrevista se baseou nas metodologias de ensino. E nós temos as considerações finais. Que no decorrer desse trabalho, nós podemos notar como é importante buscar esse conhecimento acerca do planejamento, sempre procurar atender melhor essa etapa na organização e entender, compreender os seus tipos de planejamento e a contribuição para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem, porque diversos fatores e estudos, eles se relacionam, eles se relacionam com essa importância desse planejamento, que ele deve enxergar e aceitar as necessidades para facilitar o trabalho do docente, do professor. É importante também ressaltar que o gestor, ele deve sempre acompanhar, observar o trabalho desenvolvido na escola, ainda motivar aquele professor, sempre incentivando ele para melhorar a cada dia o seu rendimento. Essa metodologia também, ela é voltada no ensino à distância, que proporciona a interação dos pais com os filhos. Ele auxilia também no desenvolvimento social, o cognitivo, afetivo e psicológico da criança. E assim nós concluímos que a troca de saberes pode ajudar na elaboração de respostas educacionais e a troca de conhecimentos sobre o que as escolas e o que os professores estão fazendo para promover essa oportunidade educacional. E temos as referências e a frase final que para bem avaliar, é preciso antes planejar. Uma boa noite